nossa loteria esportiva do Seleção. Que coluna dá hoje? Lembrando que Serginho Xavier, quando participou desse quadro, né, William? Você estava aqui também, né? Eu bati recorde. Ele só não cravou um resultado, foi o que deu, vitória do Atlético Paranaense, né? Então, hoje temos... E eram 3 jogos, ele quis marcar 2 triplos e um duplo. Exatamente. Pois é. Só o único espacinho que ele deixou em branco foi do Atlético Paranaense, que foi o que ganhou. Por isso que nunca ganhou na loteria. Isso, eu admito. Seus palpites para São Paulo fora, Ponte Preta em casa, Corinthians em casa, Fluminense em casa. Coluna 1. Então, quase todos os brasileiros, menos o São Paulo. Coluna do meio é a preferida dos nossos comentaristas que adoram ficar em cima do muro. E na coluna 2, de brasileiros, só o São Paulo. E aí? Poxa, eu acho que é rodada para o Brasil fazer a festa. É uma rodada boa para os clubes brasileiros levarem, se não todos os pontos. Tirando o componente fora de casa, né, que é o jogo do São Paulo... o fato das outras equipes, né, jogarem em casa, eu acho que isso aumenta o favoritismo dos brasileiros. Por exemplo, Fluminense e Liverpool do Uruguai. Liverpool é o 16º colocado no Campeonato Uruguaio. O jogo é no Maracanã. O Fluminense vive um bom momento. Então, como não dizer que o Fluminense é muito favorito nesse jogo? Claro que é muito favorito. Então não dá para não dizer outra coisa. Tirando o fato do jogo do São Paulo ser fora de casa, pode criar um equilíbrio aí, mas imagino que também, né, não deva ter muita dificuldade. Coluna 1 para os brasileiros que jogam em casa e coluna do meio para o São Paulo jogando fora. Coluna do meio, é? Engraçado que o São Paulo é um time que não gosta de empatar, né? Não gosta. São Paulo faz gol, toma gol, mas o empate não é muito a cara dele. Sem Cueva. Cueva faz falta, viu? Bastante falta. Eu acho que se tivesse o Cueva, eu ia... nos 4 brasileiros. Ponte Preta em boa fase, mas sem o Cueva, eu tô com o relator William aqui. Então fechamos em coluna do meio para o São Paulo e coluna 1 nos Jogos dos Brasileiros. É isso? Vocês chegaram a um consenso rápido aí, hein? Eu vou pegar meu caderninho daqui a pouquinho para deixar isso anotado. Juninho, chegou? Sofá reservado para você. Que honra. Como é que você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, boa tarde. E aí? Entra na nossa loteria aí, não? Entro. São Paulo fora e os outros 3 brasileiros em casa. Qual a coluna? Eu acho que o São Paulo vai sofrer um pouquinho mais. Escutei o William falando. Eles votaram no empate aqui pro São Paulo, tá bom? Eu pego o empate também. Pega esse empate aí. Nos outros 3, vai de Brasil, vai de coluna 1? Eu acho que sim, o Fluminense favorito. Fluminense e Corinthians, jogando Eu em acho casa. que os 3 jogando em casa são favoritos, sim. Também coluna 1, né? Então vamos fazer um bolão, né? Faz um jogo único aí. Faz um jogo único aí. Muito bem. Vamos falar dos clubes brasileiros que jogam e que jogaram, né? Pela Copa Sul-Americana. Vamos começar pelo Corinthians. O técnico Fábio Carille falou. Vamos ouvi-lo. Entre ontem e hoje, segunda e terça, a gente analisou muito o jogo de Ribeirão. Muito. E o nosso desempenho foi abaixo por conta dos nossos erros de passe. Muitos erros de passe. Já fizemos uma reunião hoje para mostrar isso. E o passe simples que a gente costuma dizer, né? Não aquele tentando o gol, muitas vezes aquele passe que você erra, mas que pode errar. Muitas vezes um passe de 4, 5, 6 metros para acertar no pé, a gente não conseguiu evoluir por causa disso. Então, o trabalho desde ontem, com conversas, com vídeo e no campo hoje, para que a gente melhore essa parte técnica. A gente melhorando isso, a gente vai ser muito mais agressivo e a gente faz um jogo bem melhor. Sobre o Corinthians tem uma curiosidade, né? E o Fábio Carille tem uma pequena participação nisso aí. O Corinthians foi ganhando uma oportunidade atrás da outra de jogar não essa competição, mas a principal competição continental, né? Ela ia abrindo vaga de acordo com a posição do Corinthians. O Corinthians caiu para quinto, então agora tem 5 vagas na Libertadores. O Corinthians caiu para sexto, né? Então, claro que não foi assim, né? Foi por isso, mas o ritmo era mais ou menos esse mesmo. O Corinthians caiu uma posição, abria mais uma vaga na Libertadores, mas ele não resistiu e caiu mais uma. Justamente é que não podia. Aí, no fim do campeonato, já não veio mais vaga para Libertadores. O Corinthians jogou fora num campeonato que não estava complicado.
a chance de participar da Libertadores, né? O Corinthians hoje está estreando na Sul-Americana, e aí agora vai ter que levar essa competição a sério, evidentemente, mas está jogando na Sul-Americana por causa das chances que jogou fora, que foi jogando fora de disputar a Libertadores. Houve um momento no ano passado que Corinthians, Grêmio e Fluminense, cada um jogava no colo do outro a vaga para a Libertadores. O Corinthians pegava, ia para o jogo, não conseguia vencer. Aí no dia seguinte jogava o Fluminense. Bom, agora é o Fluminense. Aí o Fluminense ia, né, e dava no colo do Grêmio. Agora é o Grêmio. Acabou entrando o Grêmio. Mas não entrou. Copa do Brasil. O Grêmio entrou pela Copa do Brasil. Quem entrou foi o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense pegou. Verdade. Mas os três ficaram, né, um jogando ali. Essa troca de gentileza. O Grêmio jogou fora. E não por acaso um time que ganha jogos em casa, né? O Atlético Paranaense sempre é muito forte em casa. Isso faz muita diferença na classificação final. Você bota na conta dos pontos? Faz muita diferença. Para o campeão sempre. O campeão que ganha a maioria dos jogos em casa, claro que é importante fazer pontos fora, mas o Atlético Paranaense... Que foi o que o Atlético não fez. Por isso ficou ali nesse... E mesmo assim ainda garantiu a vaga. Forte em casa, garantiu a vaga. Assim que o Equador vai para a Copa do Mundo, por exemplo. O Equador ganha em Quito, perde quase todos os outros jogos, mas chega ali em quinto, a gente ainda disputa uma repescagem ou vai direto. A gente não acredita muito na atmosfera do jogo. Eu vejo muitos treinadores falando isso, principalmente fora do Brasil. Você vai jogar contra o Barcelona, claro que tem aquela qualidade toda, mas você toca um pouquinho mais forte no jogador do Barcelona. O torcedor joga junto. Uma arbitragem que ele não concorde, ele joga junto também. Aquilo ali vai criando uma atmosfera, vai criando uma confiança. E em alguns momentos que você não está bem no jogo, você consegue superar e o adversário tem pouquíssima chance de te ganhar na sua casa. Acontece muito isso. Essa história minha, eu já pedi música no Fantástico, eu já contei mais de 3 vezes, mas eu vou repetir porque ela é relevante para o momento. Eu estava de repórter de campo no Boca e Grêmio, final da Libertadores. Entrevistei alguns jogadores sobre aquela atmosfera. E a resposta era sempre a seguinte: não, tranquilo, futebol, a gente está acostumado. Lá na época era Olímpico ainda, né? No Olímpico também a pressão é muito grande. E aí, quando eu fui devolver para a cabine, o Luiz Carlos me perguntou: mas Barreto, e você? O que você está sentindo? Eu falei: eu estou com medo até das dançarinas, estou com medo de tudo aqui. É fumaça, é Maradona rodando camisa. Eu não sou jogador. Então, assim, para mim, isso aqui é apavorante. É lógico que o jogador do Grêmio tem que dizer que não. Assim, mas sente, né, William? É diferente, o Ninho também pode falar das experiências que ele teve. O jogador é diferente, ele é preparado para isso. Então, quando você está num momento de uma confiança tão grande também, jogando bem, você enfrenta a adversidade e parece que você está jogando em casa. Mas não dá para dizer Mas não dá para falar que não tem uma influência externa da atmosfera. Você tem que trabalhar para poder enfrentar isso, porque vai ter. E só os melhores times conseguem, né? Você jogar igual dentro e fora de casa. Agora, Juninho, você que já esteve na Vila Belmiro algumas vezes lá. Para mim, a Vila Belmiro é quase um mistério, porque ela dificilmente lota, né? É verdade, né? Quer dizer, o torcedor fica próximo, mas mesmo quando não lota, o time do Santos joga na Vila Belmiro como se aquele fosse o alçapão vencedor. E né? É verdade. Quando você olha a estatística, o Santos ganha na Vila Belmiro mesmo, né? O que o jogador do Santos incorpora daquele estádio? O que muda na cabeça dele? Não, eu acho que isso vem depois da geração do Robinho, do Diego. Eles fizeram grandes jogadores, assim, eles formaram grandes jogadores. Então, eles vêm nesse embalo ainda. Eles têm um time muito técnico, né? Tanto é que eles têm dificuldade de jogar fora. Então, o Santos ainda não foi campeão recente, na minha opinião, e talvez sofra no Campeonato Paulista porque não consegue esse equilíbrio. Jogar fora e jogar em casa do mesmo jeito sempre é muito difícil. Então, eles se sentem bem. É o campo que eles jogam, que eles treinam, que eles conhecem. Imagina se eles não são regulares em casa. Então, eu acho que eles se apegaram a isso, é um pouco a coincidência do momento, mesmo não estando cheio, é um gramado muito perfeito, é um time técnico, então você tem a confiança, é uma torcida que não é muito presente, mas é uma torcida que pega muito no pé do adversário, no pé do árbitro, e isso vai criando um pouco, mas a deficiência ainda é achar esse equilíbrio, jogar igual, dentro e fora de casa, e isso é muito, muito difícil. Tá até melhorando, né? Ano passado foi vice-campeão porque conseguiu estar mais próximo desse equilíbrio, por exemplo. Senão, nem ser vice-campeão conseguiria, porque isso, de fato, pesa e é determinante para a equipe que vai ser campeã. Vencer bem em casa, a maioria dos seus jogos, e também um certo número de regularidade fora de casa. Se você não tiver isso, dificilmente você vai brigar para ter título. Eu não lembro de uma equipe que ganhou mais fora do que dentro e foi campeã. Porque chega num momento que você não consegue mais vencer fora. E você já tem aquela
não tabu, mas aquela dificuldade de vencer em casa, você começa a cair na tabela. Esse Corinthians aí tem a força da Arena agora como um dos seus aliados. Se bem que de uns tempos para cá isso começou a mudar um pouco, né? Mas ganhou muitos jogos com a força da torcida. Ganhou. É que também a torcida deixou um pouquinho de comparecer, né, Juninho? Deixou... Também atrelado a esses resultados ruins Exato, de fim de temporada. Costumaram os jogadores super campeões que foram embora, então fica essa briga eterna, essa relação de torcida com o dirigente, deixei ir embora ou não. Isso atrapalha um pouco, mas jogar no Corinthians, você ter esse estádio, eu nunca vejo a torcida do Corinthians vai no time no primeiro tempo, por exemplo. Isso no Rio acontece muito. No Rio acontece com 30 minutos do primeiro tempo, eles escolhem um jogador, os torcedores ainda não mudou muito isso, mas eu nunca vi o torcedor do Corinthians pegar no pé de um jogador com 30 minutos de jogo. Talvez ele reclame no final do jogo. Então, quando a gente fala da atmosfera, é uma dividida que você ganha, é uma energia que você passa para o seu companheiro, é uma bola que você achava que não ia chegar e você vai e chega, você sente a torcida. E o teu adversário, ele sente um pouco também, a não ser que ele seja muito preparado, como o William falou, um time que já ganha dentro e fora, ou um time que já joga junto há muito tempo, como esse que nós vemos na Europa, eles são acostumados, mas o próprio City, por exemplo, sofreu jogando fora e foi eliminado para o Mônaco. Eu acho que tem uma coisa que é conceitual, e acho que isso precisa mudar no futebol brasileiro, em especial no futebol brasileiro. Os clubes brasileiros levam muito isso, né? Praticam muito isso. Eu não vejo tanto mais essa prática em outros clubes, sobretudo, por exemplo, em clubes sul-americanos, os argentinos, os chilenos, os uruguaios, que é aquela coisa, aquela velha máxima de que empate fora de casa é bom resultado. Sempre se discute muito isso, porque o empate fora de casa é bom resultado. Eu acho o seguinte, empate fora de casa é bom resultado dependendo do que aconteceu no jogo. Às vezes, por exemplo, você vai jogar contra um time que é inferior a você, que não tem uma pressão, né, que você imagina que possa ter do estádio ou da torcida, né, e você deixa de ganhar 3 pontos porque você foi pro jogo achando que o empate era um bom resultado. Você deixou de jogar porque achava... Tem acomodação, né? Tem! Muita gente então, se acomoda. É conceitual isso, eu acho que... Não sempre, mas... Claro que aceita um pouco antes do aceita jogo, muito, porque tem um lado psicológico disso. Tem um lado emocional. Eu acho que é preciso quebrar isso. Mas depende muito do comandante. Diretamente. Né? Depende muito da comissão técnica. O seu time é o reflexo da sua comissão. Se você tem um treinador que não tem o comportamento de preparar seu time para jogar fora de casa, o seu time vai ser igual a ele. Um ou outro vai ser diferente. Mas isso não vem dos jogadores, isso vem do comando. É porque a gente muitas vezes avalia o resultado pela matemática, né? E tem uma matemática que é universal, pode ser para o campeonato de ponto corrido ou para o mata-mata. Empate fora de casa e vitória em casa, você resolveu sua vida, tá tudo certo. Você é campeão. Né? Provavelmente você vai ser campeão nos pontos corridos. Só pela matemática é isso. E no mata-mata você passou. Sim. O problema é que é o que o Aiello está falando também. Às vezes é um empate que o outro time está convidando você a ganhar o jogo e você não vai lá. E você não vai. Perfeito. Aí esse resultado até, na verdade, encoraja o adversário. É o seguinte, ou então há jogos em que você vai jogar na casa do adversário, aí o adversário chutou 2 bolas na trave, você teve um jogador expulso, jogou com 10 jogadores durante 60 minutos do jogo. Aí você não conseguiu chegar no gol adversário, tomou pressão o jogo todo. Quanto é que foi? 0-0. Sai com 1 ponto. Tem que comemorar esse empate. Esse empate você tem que comemorar. Por quê? Porque diante das circunstâncias do jogo, era para você ter perdido. Agora, vamos pro jogo. Aí você... Não vou jogar porque aqui é difícil jogar, porque tem isso. O Barreto falou, o Marcelo falou da questão que ele estava com medo até das dançarinas, não foi? Com medo de tudo. Pois é. Fumaça, por causa do quê? Por causa do quê? A gente sempre ouviu essa coisa da bomboneira. Então é uma coisa muito mística. Isso me lembra muito La Paz. Eu lembro Na hora do foguetório eu quis ir embora para casa. A seleção, vou contar um episódio rápido aqui. A seleção brasileira jogou o torneio de Paris em 97. A preparação, na verdade, era a Copa das Confederações, só que tinha o nome, foi chamado de Torneio da França. Torneio da França. Marseille, Paris e por aí vai. Nantes, a seleção jogou. Teve o gol do Roberto Carlos. Isso. Depois o Brasil saiu dali direto para jogar a Copa América, na Bolívia. Isso em 1997. O Brasil ficou baseado em Santa Cruz de la Sierra e a única chance que o Brasil tinha de jogar em La Paz seria se o adversário fosse a Bolívia. Qualquer outro adversário, em caso de final, o jogo seria em Santa Cruz de la Sierra. Porque a Bolívia, obviamente, sabiamente, mandava os jogos dela, né, em La Paz. Para jogar com 12, né? Pois é. E aí é o seguinte, a imprensa, eu lembro que a imprensa chegou para ficar no hotel, e no primeiro dia, o staff lá do hotel, cuidado com La Paz, hein? Vocês brasileiros, cuidado com La Paz. E La Paz, não tem como. E aí, a imprensa começou a ficar contaminada com isso. E aí, começou a competição. Brasil ganhou um jogo, Bolívia ganhou outro.
Brasil ganhou um jogo, Bolívia ganhou outro. Brasil ganhou um jogo, Bolívia ganhou outro. Ou seja, no outro grupo, né? Aí, no mata-mata, Brasil passou, Bolívia também. Ou seja, final, Brasil e Bolívia. Foi aquela história do Zagallo, né? Vocês vão ter que me engolir. Depois do jogo, teve o gol do Zé Roberto. Brasil 3-1. Muito bem. No dia da viagem de Santa Cruz de la Serra para La Paz, ainda em Santa Cruz de la Serra, 2 jornalistas que estavam no meu hotel passaram mal. Sem chegar em La Paz ainda. Por quê? Por causa de tudo que foi falado. É a pré-altitude. É isso. Os caras passaram mal ainda no nível do mar. Por quê? Ó, cuidado com La Paz. La Paz tem isso, La Paz tem aquilo. É a mesma coisa do jogador, né, Juninho? Perfeito. Muito bem. Tem o campinho do Corinthians aí, porque é outro questionamento que a gente precisa levantar. Se o time que o Corinthians tem hoje, já com o Carille trabalhando sossegado há um tempo, até porque os resultados vieram no começo do Campeonato Paulista, né? No Brasil, se o resultado vem, o técnico tem um pouquinho mais de tempo para melhorar o desempenho. Esse Corinthians que a gente está mostrando aí, e hoje ele tem todo mundo à disposição pelo que eu estou vendo, não é isso? O Fagner que não. O Fagner, tem razão. Esse Corinthians de hoje é melhor do que o Corinthians que terminou o Campeonato Brasileiro? Se a gente for olhar nome por nome, talvez a gente ache até que não, né? O que está produzindo bem melhor, assim, em relação ao ano passado, né? Que fique claro. Pega o Maicon, por exemplo. Se você olhar o Maicon, não é um super jogador de nome, mas ele está rendendo. Ele está rendendo mais que os outros, né? Jogando na posição que é o lado dele, né? Ele é um jogador canhoto, até tecer algumas críticas ao próprio Tite quando escalava na função do Rodriguinho, pelo lado direito. Assim, um jovem ainda, que vai ter a dificuldade natural pela juventude e ainda jogando da forma deslocada, né? Com o pé que não é dominante. Então, assim, dificilmente ele fazia uma ultrapassagem pelo lado direito, porque vai ter a dificuldade. Pelo lado esquerdo, ele, Guilherme Arana e o próprio Romero estão conseguindo se entender. Principalmente o Romero jogando desse lado depois da chegada do Jadson. E aí fez com que crescesse também o futebol do Rodriguinho, porque liberou um pouco o Rodriguinho em relação à marcação ferrada ou cerrada que ele sempre recebeu depois que o Corinthians meio que se desmanchou. Agora, precisa produzir mais, né? A equipe, como equipe, precisa produzir mais. E os próprios jogadores sabem disso, o Carille já tem dado entrevistas, porque voltou a ser aquela equipe de 1-0, que não toma gol. E isso é muito bom para sustentar o trabalho do técnico até que ele consiga ajustar a equipe. Mas ele está tentando fazer isso e em alguns momentos não consegue mais esse 1-0. Aí começam algumas críticas em relação ao trabalho dele. O Marcelo Scout está me provocando aqui. Barreto, se o Ibis tivesse um caldeirão, ganharia mais jogos. Se o time for muito ruim, não adianta. Não tem como. Pode jogar onde for. Agora, a gente está falando que numa situação de times nivelados, jogar em casa com uma boa atmosfera. Não é só jogar, não é só atmosfera, né, Juninho? O conhecimento que você tem também do campo, das condições. O Corinthians tem essa questão de molhar muito a grama, né? A gente debateu isso no jogo da seleção brasileira. Então, são alguns elementos a mais que se acrescentam. E outra, a atmosfera, ela também impede o nível de agressividade do adversário em alguns estádios. Então, você jogar fora de casa, não dá para jogar fora de casa só tocando a bola. Você tem que ser muito agressivo no bom sentido, diminuir espaço, dividir as primeiras bolas, ganhar tudo bola aérea. Então, às vezes, algumas situações faz com que o próprio torcedor, ele não concorde com a atuação do árbitro, e isso também influencia. Claro que os melhores times vão jogar de igual para igual em todos os lugares, mas são pouquíssimos que conseguem. Às vezes os torcedores não entendem porque eles nunca estiveram ali dentro no dia de um jogo, ou então o futebol não é individual, né? Você não está ali sozinho. Então, às vezes, que o torcedor pega no pé, que não está bem, isso influencia um pouco no resultado. Agora, em termos de adversário, vocês veem um desafio maior, assim, algum dos times brasileiros aí tem? Seria o Corinthians, não? Um clube de mais tradição, né? Porque São Paulo pega o Defensa e Justiça. Certo? Defensa e Justiça. Que beleza. Então, assim, é uma equipe tradicional argentina na Série B, Série C, né? Então, assim, você olha no papel o desafio do Corinthians, é um pouco mais complicado você pegar um time chileno que já ganhou título, etc. Dos times chilenos que a gente viu até agora, o Colo-Colo deu trabalho para o Botafogo, mas o Botafogo era melhor. E o Universidad de Chile, isso? Ganhou do Flamengo. Não. O Católica ganhou do Flamengo e empatou. Universidade de Chile que joga com... E empatou com... Eles ficam bravos quando fazem essa confusão. Eles ficam... ganhou do Flamengo em casa e empatou com o Atlético Paranaense fora de casa, jogando bem.
tem uma rivalidade grande entre as universidades lá no Chile. Mas também é difícil acompanhar muito como está cada time sul-americano, né? Esses campeonatos também mudam muito e como nós, eles são fornecedores de mão de obra, inclusive agora para nós, né? Muito mais então, agora. Esses times perdem muito, né? Perdem muito de uma temporada para outra, é difícil você... O melhor deles, o Atlético Nacional, foi desmilinguido, né? Ontem perdeu para uma Chapecoense que não existia, né? Até 2 meses. Então, é uma outra... os clubes argentinos, né? Os clubes argentinos a gente não consegue nem comentar direito, porque eles estavam inativos, né? Sim. Por causa da greve, etc. Então... não está fácil comentar futebol sul-americano. Mas tem um componente que para eles, diferentemente para a gente, que a gente tem um campeonato brasileiro que é muito disputado e que é uma competição muito quente, né? Muito interessante para nós brasileiros. Eles não valorizam tanto os campeonatos deles. De fato, eles acabam direcionando uma força maior para a Libertadores. Já houve um momento, por exemplo, que clubes argentinos colocavam, né, abriam mão de time principal, na verdade, né, abriam mão do principal lá para jogar na competição local e direcionar força para jogar na Libertadores. Por quê? Porque não que não seja importante e bom para eles, né, um time argentino ganhar um campeonato local. Claro que é. Mas tem menos peso ganhar um campeonato argentino, ganhar um campeonato uruguaio, do que um brasileiro aqui ganhar um campeonato brasileiro. Sim. Eles valorizam muito mais a competição sul-americana, que é a Libertadores, ou então a própria Copa Sul-Americana, do que a competição deles. O nosso campeonato é muito mais atraente, né? Dá muito mais repercussão do que o campeonato argentino, que o campeonato chileno. Não sei se é impressão minha, mas esse ano parece que tem algo um pouquinho diferente com relação à Sul-Americana. Você pega o Cruzeiro, né, que parece estar levando a sério a Sul-Americana, o Corinthians, o São Paulo, quer dizer, esses são 3 clubes que deveriam estar na Libertadores, ainda mais uma Libertadores de 8, né? Poxa, esses 3 não entraram, tem uma frustração. E parece que a Sul-Americana, esse ano, não está tão, né, relegada a um segundo plano. Mas qual que é o formato da Sul-Americana esse ano? Mata-mata. E termina quando? Também esticou, né? Esticou, isso aí facilita. Não teve aquela fase inicial entre clubes brasileiros. E do outro lado, você não tem aquela repetição de times na Sul-Americana, né? Porque esse calendário agora de ano inteiro não permite mais isso. O Atlético Nacional jogava a Libertadores e a Sul-Americana. O River jogava a Libertadores e a Sul-Americana. Então, talvez também, hoje você tenha adversários do segundo escalão, né? A não ser que, claro, um time grande tenha tido uma temporada ruim no ano passado. Vai Corinthians, São Paulo e Cruzeiro. Esses 3 aí. Exatamente. Você pode ter isso nos outros países também. A Universidade de Chile, por exemplo, é 8ª colocada no Chilenão. E Fluminense, desculpem, eu estou esquecendo do Fluminense também. Fluminense também. O Sport. O Sport fez no ano passado ela é 5ª colocada no campeonato chileno, com 4 vitórias e 4 derrotas. É o time que não... Isso que o Gaelo falou de privilegiar a Libertadores é verdade, até porque, por exemplo, se você pegar nos finais de semana que antecedem a Libertadores, esses times têm os jogos antecipados, esses times têm privilégio das suas federações. É o que deveria acontecer no Brasil. Eu não digo nem na primeira fase, mas eu acho que, a partir do momento que os clubes brasileiros se classificam para as oitavas de final da Libertadores, eles têm que ter um certo privilégio nos jogos que antecedem a Libertadores. Por exemplo, eu vou jogar na terça, eu tenho um jogo no sábado, por que não eu jogo na sexta? E meu adversário tem que aceitar isso, a CBF tem que aceitar. Se for durante o campeonato estadual, as federações têm que entrar num acordo. Então, eu acho que isso a gente não aceita ainda. Todos os clubes que jogam a Libertadores representam o Brasil. Eles se classificaram, então eles têm direito, na minha opinião, de num momento ou outro da competição serem privilegiados em relação à marcação dos seus jogos. Se eles quiserem antecipar a rodada para 1, 2 dias, eu acho que isso seria o ideal para preparar o próximo jogo, porque às vezes saímos daqui no domingo em crise para jogar na quarta. Isso, e dependendo de onde é o jogo, que tem uma logística complicada, por exemplo, agora menos mal que não tem mais México. Mas a gente cansou de ver. Mas vamos lá, Equador, Venezuela. É muito difícil. Tem cada encrenca de voo. Sair daqui domingo ou então na segunda de manhã para jogar numa quarta-feira numa Libertadores é uma loucura. Isso a gente discute muito aqui, né? O Brasil quer se adequar ao que se faz na Europa. Só que na Europa, eu me lembro que a viagem mais longa que eu fiz como correspondente em Londres foi de 4 horas. Eu fui de Londres a Moscou. A mais longa foi 3 horas e meia também que eu fiz para jogar. Do outro lado do continente. Então, assim, é uma realidade completamente diferente.
Eu fui cobrir a apresentação do Seedorf em Milão e dormi em casa. Saí de manhã, tomei café em casa, saí de manhã, entrevistei o Seedorf, que, aliás, não quis me confirmar que voltava para o Botafogo, guardei essa mágoa, e dormi em casa. Quer dizer, a facilidade de deslocamento na Europa, a universidade também tem o seguinte, né? Tem as condições da aviação, né? A Universidade de Chile chegou com 5 horas de atraso ao Brasil. Nem é dos voos mais longos do continente, né? De Santiago para São Paulo, mas... Não, os voos são difíceis para todos, né? Para eles também, mas eu falo em relação à preparação de jogo. Como eu estou falando, você joga um jogo no domingo aqui, você tem um resultado ruim, aquilo tudo pode influenciar no teu jogo da quarta. Então, mas o que eu queria dizer era isso, Juninho. Essa coisa de ter a competição internacional no meio da semana e o Campeonato Brasileiro no fim de semana, a logística é mais complicada aqui do que na Europa. Você pode ter que sair de Porto Alegre para jogar na Venezuela. Sim. Coisa que o Grêmio, por exemplo, já fez. De Chapecó para jogar na Venezuela, como fez a Chapecoense, que aí você inclui todas as conexões. Mas quando se junta a turma da Europa, Campeonato Espanhol, Barcelona, Real, antecipa um jogo, fazem exatamente isso que o Juninho está fazendo. Tem uma ideia da Federação Nacional... Que é bom para o país. E, puxa, é bom para a gente ganhar uma liga, né? Claro. Ou a dia, porque você vai acompanhando, não estão lá todos os times com, sei lá, 19 jogos. É ruim, bagunça. Gente, mas... Tem que entender, tem que privilegiar aquele que está representando e de forma a tentar incentivar e facilitar com que ele conquiste, né? Então, no final das contas, tem data, eles vão se ajustando. Vai chegar todo mundo que fala 38 jogos. Mas isso aí eu lembro que a gente criticava muito, que era meio bagunçado aqui mesmo, no Campeonato Brasileiro. Adiou um jogo, aí tá, agora unificou, bacana, todo mundo jogando a mesma rodada. Só que aí tem o outro lado, que é esse lado que a gente tem que entender novamente que alguns clubes deveriam sim ter esse privilégio, ou de antecipar, ou de adiar a rodada para jogar depois. Última informação aqui sobre Laú, vem sem o Bocejur, que é jogador que já atuou na Europa, né? Acho que a última passagem foi pela Inglaterra. E no Grêmio. No Grêmio, na seleção chilena, né? Goleiro é Johnny Herrera, hein? Amigo, hein? Johnny Herrera. Rodrigues Vilches, conhecido também o Rara, e Schultz, Reyes, Espinosa e Lorenzetti, Rossas ou Pizarro, Ubidia e Moura. Jogo de volta no dia 10 de maio em Santiago. Vamos falar agora com o repórter Henrique Arcoverde, que está acompanhando o dia no Flamengo.